Não, 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 mas eu só fiz o teste de projeção para você, entendeu? Ó, vou voltar lá Entendi. agora. Beleza. Ó, tá? Eu só estava fazendo, eu entro e saio para fazer esse teste de projeção, para ver se está tudo ok. Beleza? Então Entendi. vamos lá, pessoal. Entendi. Boa noite a todos. Nós temos na aula de hoje, nós vamos ver e estudar BIM, o que, que é o software BIM, o que, que é o Revit, tá? Nós vamos aprender que são coisas muito distintas, coisas bem diferentes, beleza? Então, se a gente pegar aqui e começar a analisar, nós temos o BIM. O que, que é o BIM? Building Information Modeling, ou seja, é a modelagem da informação da construção. Traduzindo em miúdos, vamos lá? Vamos entender a diferença? No AutoCAD, eu faço linhas. Igual ao quê? Igual à minha prancheta de desenho que você tiver o desenho técnico lá no primeiro ou segundo semestre. Ah, professor, eu ainda não tive. Não vale estresse nenhum, vocês vão ter. Se tivesse aberto, né, a faculdade, aí a gente até poderia fazer um tour e mostrar para vocês onde ficam as mesas de desenho. Mas vocês iriam ver o quê? Somente mesas de desenho, nada além de mesas de desenho. Ok. Por quê? O AutoCAD, comparando com o Revit, o que o AutoCAD faz? Somente linhas, tá? O Revit não, ele não desenha linhas, ele desenha informações. Como assim, professor? Ele faz a linha? Faz. Mas aquela linha automaticamente, ela traz consigo informações sobre ela. Por exemplo, ele fez uma parede, ele coloca naquela parede, ele pode especificar quantos tijolos serão utilizados, quanto vai de argamassa, quanto vai de reboco, quanto vai de massa corrida, quanto vai de pintura, ou seja, todas as informações possíveis sobre aquela parede podem ser agrupadas ali. Então, isto é um grande barato, é muito legal, né? Se a gente pensar no conceito em si e no que é, ok? Então, o Revit, ele pertence a quem? A Autodesk. Quem que é a Autodesk? Simplesmente a maior empresa de software de tecnologia que existe no mundo, há muitos e muitos anos, entendeu? Então, eu sempre brinco, no princípio não existia nada, daí criou-se o AutoCAD. Tudo que vem na sequência é derivado do AutoCAD, ok? Tudo tem aquela base, e eu digo isso com propriedade para vocês, porque quando eu comecei a minha vida acadêmica, né, comecei a dar aula lá em 2004, já se vão 16 anos, eu comecei a dar aula e dei aula por 5 anos para uma turma, para o curso de sistemas de informação. Ou seja, a minha disciplina principal era a computação gráfica para alunos da área de sistemas de informação. Tá? Então, eu sempre gostei dessa parte de informática, só para justificar para vocês, né? Sempre gostei, sempre achei legal, sempre me interessei, principalmente por causa do AutoCAD, o qual eu comecei a trabalhar com ele em 96, tá? Há 24 anos atrás, eu comecei a trabalhar com AutoCAD. Então, pessoal, então só para vocês terem essa noção então, do que eu estou falando, e é, de fato, propriedades que eu conheço? Sim, porque eu trabalho com tecnologia BIM. Ok? Então vamos lá. Dando sequência aqui aos nossos amigos, explicamos a diferença, né, entre o CAD e o BIM. E aí, este é o conceito BIM. Desculpa, o CAD e o Revit, né? Este é o conceito BIM. O que é o conceito BIM? Vamos olhar esses caras de perto aqui? Vamos lá, me ajudem? Aqui. Nós vamos fazer uma obra, beleza? Vamos fazer uma obra. Tá. Então, dentro da nossa obra, funciona como? Nós já aprendemos isso.
Não se finjam de louco, porque a gente já aprendeu isso aí. Vocês, inclusive, me ajudaram. Nós fizemos o quê? Definimos, vamos pegar aqui, ó, nessa parte, pode ser, né? Que é a partezinha mais correta. Mesmo, tá escrito arquiteto, mas subentende-se projeto arquitetônico, ok? Então, vocês fizeram isso junto comigo. O que a gente fez? Definimos o que era o projeto. Fizemos um escopo inicial e um valor prévio. Lembram? Fizemos isso. Foi lá nossa apresentação do nosso trabalho, né, da parcial 1. Enfim, este cara aqui depois virou o projeto arquitetônico. Ou seja, na verdade, a gente estaria nesse estágio aqui, né? Um pouco antes. Aí virou projeto arquitetônico. Depois de elaborado o projeto arquitetônico, definido como será a obra e etc., vem para cá, para a parte de engenharia. Ah, professor, aqui pode ser engenheiro? Pode. E aqui também, ok? Então, vem para a parte de engenharia. E nesta parte de engenharia que acontece a mágica, o grande barato. Ou seja, é feito todos os projetos complementares, estrutural, elétrico, hidráulico, incêndio, cabeamento, rede lógica, enfim, tudo. Depois disso, opa, vem para cá, faz todos os detalhamentos, tudo certinho, os ajustes, faz a verificação nessas 3 etapas, e aí vem para cá e faz o orçamento, tá? E aí passa para o engenheiro responsável para fazer o quê? A execução, ele vai fazer a programação, vai fazer o cronograma de obra, e aí ele vem aqui para ser construído. Se tem qualquer modificação, vem para esse cara, que vai passar por esse, vai passar por esse, por esse, por esse, até chegar aqui novamente. E o ciclo se repete. Qual que é a ideia da tecnologia BIM? Eu fiz o meu projeto e eu fiz ele integrado com esses caras aqui. Então, essas 3 etapas são integradas. Então, se eu modificar qualquer coisa aqui, modifica nessas 3 aqui, que é, por sua vez, integrada a este e a este. Ou seja, tudo isso aqui é integrado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Repare, o Revit faz o quê? Este cara aqui, o projeto arquitetônico, é a responsabilidade do Revit. Então, o Revit, por isso que eu falo, não fiquem com essa ilusão, essa fantasia. O Revit é BIM? Não. O Revit é um software, uma ferramenta BIM, mas não é BIM. BIM é isso aí, tá? Você tem esta total integração. Isto é BIM, ok? Então, vamos lá. E um pouco de história. Ah, professor, não gosta de história. Para de chorar. Vamos olhar a história, porque a gente tem que ver, tem que entender isso aí, pessoal. Aprender como o povo sofria para dar valor, né, seus ingratos. Olha só, vocês reclamam, ó. Hoje nós fazemos projetos no computador, chique no último, pessoal, coisa top. Olha só que coisa diabólica. O pessoal tem que fazer todo o desenho na prancheta. E olha como era feito. Tá? Era feito assim, manual. Olha as penas, olhando à minha direita, e a famosa aranha. Este cara aqui, ó, este cara aqui é a aranha. Tá? Para fazer tudo isso a nanquim. Qual é a borracha do nanquim? Quando você está fazendo isso a nanquim? Vocês sabem dizer? Alguém sabe? Qual a borracha para pagar nanquim, papel vegetal? Ninguém sabe, pessoal. É o lixo. Não, gilete. Gilete, você raspa com a gilete até retirar a tinta do papel vegetal. Tá? Pensa que serviço para preso. Aí veio o AutoCAD e facilitou a vida da galera, né? E como é que foi isso? Ele surgiu, na verdade, o conceito na década de 60, pessoal. Só que vamos lembrar o seguinte, muitos de vocês eu acho que não eram nascidos ainda, né? Ou eram? Vamos lá. Assim, deixa eu ver. Eu acho que vocês nasceram depois do mouse, né? O nosso amigo mouse, ele surge
em 93 para 94, ali, 93 para 94, com o Windows 3.11, o primeiro Windows. Surgiu junto com ele, daí surgiu o mouse. Tá? Surgiu o mouse. Então, o que aconteceu? A partir dali se deu um salto, mas o AutoCAD ele inicia em 82. Começou lá em 82. Ai, professor, mas como é que fazia coisa? Como é que desenhava com mouse, sem mouse, né? Pessoal, se desenhava através de coordenadas. Você entra com arroba, coordenada em X, coordenada em Y e coordenada em Z. É assim que funciona. Ok? Então, em 86, que foi registrado o termo BIM. Aqui. Tá? Então, só complementando, ele vai se popularizar, o AutoCAD, no início dos anos, nos anos 80, pessoal, no meio empresarial, tá? Em 82 está ali, mais exato, a informação. Aonde isto? Dentro das indústrias, fábricas e tal. Por quê? Era muito caro. Se você for pegar um computador, vamos lá, pegar um computador da década de 90, tipo 93, quando começou o nosso amigo Windows, que era o Pentium, tá? Que era, digamos assim, era o top, ele estava no topo da cadeia alimentar, era o cara, o Pentium. Nossa, com processamento rápido, blá. Pessoal, hoje se a gente pegar o nosso celular, ele é, para ser pouco, tá? É mais ou menos 10.000 vezes mais poderoso em processamento do que o Pentium lá de 90 e poucos. Então, aí vocês têm um parâmetro de comparação. Então, o conceito, a ideia BIM, ela surge muito tempo atrás. Em 86 já se falava da ideia, já se usou a questão BIM. Mas o problema era o quê? Tecnologia. Tá? Vamos pensar nos primeiros celulares. Para quando a gente fala do termo tecnologia, a gente tem que pensar. Vocês chegaram a conhecer os primeiros celulares? Aquele celular que ele era 2 em 1. Ele era, além de celular, ele servia como defesa pessoal. Né, o bandido vinha para te roubar, você jogava o celular no bandido, matava o cara, era um tijolo. Né? Então, e com pouquíssima função, muito tamanho, pouquíssima função, bateria durava quase nada e era caro pra caramba. Então, a tecnologia veio evoluindo. E aí, em 92, o conceito BIM ele tomou mais corpo, ele evolui, né? E daí começou a ideia. Opa, calma lá, nós temos que fazer o quê? Não é só desenhar, a gente tem que pensar, imagine, se a gente pudesse fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou desenhando e, ao mesmo tempo que eu estou desenhando, eu estou armazenando as informações. Esta era a ideia do conceito BIM, tá? Então, esta é a ideia do BIM, tá? A interoperabilidade. O nome é feio, o nome é esquisito, mas é legal. O conceito, interoperabilidade, tá? E aí ele já aparece aqui, ó, que a gente já vai ver, este cara, IFC, que vocês vão ver muito dele, todo mundo que for trabalhar com BIM. E já digo para vocês, todo mundo vai trabalhar com BIM, tá? Mas eu explico isso na sequência. Então, a ideia é o quê? Eu posso visualizar meu modelo em 3D, eu posso ver tudo em 3D, posso visualizar ter, digamos assim, a visualização e ver, enxergar ali, poxa, que legal, estou vendo ali, nossa, legal pra caramba. Posso ter todas as informações relativas à quantidade de materiais, quanto de material eu tenho em cada uma das etapas,
tudo aquilo que é possível ser reutilizado, quanto vai me dar de retorno financeiro, tá? E aí, pessoal, o Revit faz isso? Não, não faz. Eu consigo até pegar o Revit, forçando a amizade, né? E colocar lá, instalar um módulo que faça a parte elétrica. Consigo fazer uma parte mecânica, consigo fazer, além da parte arquitetônica, consigo fazer até uma parte estrutural. Qual é o problema? O problema é que ele não calcula. Entenderam? Ah, professor, então como é que eu vou fazer? Eu vou poder inserir, por exemplo, um pilar? Vai. Você insere o pilar e vai inserir dentro daquele pilar o quê? As barras de aço. Ah, legal. Mas você não vai ter o cálculo de quantas barras de aço aquele pilar naquela posição com aquele tipo de carregamento precisa. Isto você não vai ter. Isto é possível? Sim, mas você precisa de outro software, tá? Então pensa bem, você precisa do quê? De outro software que faça o cálculo estrutural, você precisa, né? Faça a parte elétrica, hidráulica, e assim vai. Então, IFC é um conceito que a gente já vai ver. Então, tá aí, ó. Aqui é a imagem do Revit. Olhando essa imagem, ela diz muita coisa para gente. Olha só, a imagem, ela está trazendo o quê? Ela traz a parte de paredes, tá vendo aqui, ó? Traz as janelas. Então, eu tenho como quantificar o quê? O que eu tiro dessas informações? Eu tiro todo o conjunto da esquadria. Se eu quiser saber quanto de alumínio está indo ali, eu tenho como saber. É claro, pessoal, não existe milagre nem almoço grátis. Não é, olha para o software faz. Não. Eu faço, filhinho, mas primeiro, você está vendo quantas janelas tem aqui? Ah, é um monte, né? Então, primeiro me conta tudo. Tudo e mais um pouco sobre esta janela. Ou seja, onde que eu quero chegar? Você pode conseguir fazer? Pode. É legal? Maravilhoso. Mas, se você vai fazer, por exemplo, no teu prédio com 50 janelas, a primeira janela você vai ter que falar tudo para o computador. Como assim, professor? Do que é o material? Por exemplo, ela é do quê? Ó, ela vai ser de alumínio, certo? Ela vai ter duas folhas. Uma das folhas será selada, a outra folha será perfurada para ventilar. Ela vai ter uma folha de vidro. Ela vai ter duas fechaduras, na verdade, três fechaduras, porque ela vai ter que fechar a folha cega, a folha perfurada, mais a folha de vidro, ok? Então, e a espessura? Quanto que vai ser? Quanto que ela vai ter de acabamento para fora da parede? Olha, para ficar legal, para ficar bonito, 3 centímetros de borda para cada lado. Ah, legal. Vocês estão entendendo? Ou seja, você tem que informar tudo para o software. Você cadastrou, aí você criou aquela janela na tua base de dados. E digamos assim, vamos chamar de janela 1. Ok? Beleza, a J1. Aí você vai lá, opa, aqui eu vou inserir janela. Inserir 50 J1. Não tem problema. Você puxa pelo histórico, olha, quantas. Lembram qual que era o conceito? Nós tínhamos 3 fechaduras na J1, né? Uma para fechar a folha cega, uma para fechar a folha perfurada, outra para fechar a folha de vidro. 3. Eu inseri 50 janelas. O software me dá automaticamente que eu tenho 150 fechaduras. Então, assim, quanto metro quadrado? Eu pego metro quadrado de alvenaria. Quanto vai de tijolo? Como assim, professor? Claro, tijolo, pessoal. Tudo que é cerâmica, tijolo, telha, pensa em umas coisas erradas. Nossa, é uma falta de padronização terrível. Não existe uma padronização. A olaria do João faz com 14,6. A do Pedro faz 14,3. A do Mané faz 14,5. E assim vai. Então, não existe uma padronização bem exata de características em relação
aos tijolos, tá? Então, aí você vai fazer o quê? Mas você pode pegar o tijolo que você usa e ver, não, opa, esse tijolo eu gasto 26 unidades para fazer 1 metro quadrado nesta especificação. Ah, legal, é isso que eu vou usar. Então, você vai lá e fez todo o teu projeto e você tem lá, ele te dá o total de paredes? Sim. Se você disser, ó, isso aqui é parede, ok, ok. Ele passa a chamar aquilo de parede e tá lá. E aí você pergunta para ele, pergunta, quando eu digo pergunta, é entre aspas, tá? Você acessa a informação. Quantos metros quadrados eu tenho de paredes? Aí ele vai te dizer, olha, você tem 500 metros quadrados de parede. Ah, legal. E como você falou para ele que 1 metro quadrado ia tanto de tijolo, tanto de cimento, tanto disso, tanto daquilo, ele te multiplica automaticamente pela metragem que tem e te dá o relatório do valor total de quanto você tem. Então, veja, existe um grau de dificuldade aí que as pessoas acabam não entendendo quando usam o Revit, né? Ah, e tem, assim, você tem o lado bom, mas você tem o lado ruim. O lado ruim é, você vai ter que informar tudo para você ter um detalhamento preciso, tá? Quanto mais informação você der para ele, mais ele te retorna. Então, por exemplo, vamos olhar essa imagem aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, legal. Quanto de aço eu tenho aqui? Quantos metros eu tenho aqui? Você vai ter que dizer para ele qual o perfil que você vai fazer a primeira tesoura. Aí você pode replicar. Opa, então legal. Aí ele me dá o resto? Sim. Então, você sempre vai ter que dar a entrada inicial, o start inicial, informando corretamente. Ele te dá o restante. Sempre ele vai trabalhar dentro deste conceito. Tá? Então, aqui está uma telinha do nosso amigo Revit. Olha só, nós temos a tela aqui. Aqui, ó, está sendo construído. Ah, tem o porta, tem outra porta aqui. Aqui as informações. Qual que é o grande barato do Revit? Isso aí também é uma coisa que você tem que entender em relação ao software em si, propriedade do software em si. Conforme você vai desenhando em 2D e ele vai gerando automaticamente o 3D. Claro, como é que ele vai te dar quantos metros quadrados de tijolo? Você vai informar para ele antes um dado muito importante para a vida dele. Qual é o meu pé direito? A distância entre o chão, né, o piso e o teto. Isso se chama altura do teu pé direito. Qual é a altura do meu pé direito? Ah, eu vou trabalhar com 2,80 m. Ok. Aí você faz a linha, quando você está fazendo a linha, você está fazendo a parede. Quando você está fazendo a parede, você está fazendo o quê? Você já está fazendo a tua própria base de informações. Tá? Então, o que são arquivos IFC? Na verdade, pessoal, aqui, ó, até trago aqui o nome, né? Industry Foundation Class, né? Então, classe de fundação da indústria. É o nome que deram, IFC. Como assim? Pessoal, vamos lá. Até 2005, 2006, acho que 2006, tá? Nós só trabalhávamos com um arquivo de imagem JPEG. Aí os caras olharam e pensaram, pô, mas eu preciso de um arquivo que não perca informações. Como assim perca informações? Eu vou usar ele como textura, como base, como banco de dados de textura. Ah, legal. Aí o teste do JPG perde informações. Então, eu preciso de um arquivo mais confiável, mais estável. Eu vou criar o PNG. Foi criado em 2006. Tá? Ah, por que deram o nome de PNG? Porque acharam bonito. Finish. Tá? Por que acharam bonito? Finish. Não tem uma explicação. Então, IFC é o nome, o final ali, a extensão, que eles acharam bonito. Assim como DWG. Né? O AutoCAD trabalha com DWG. Ah, por quê? Não acharam bonito. Ah, não, DWG. Ah, vamos chamar. Ah, é design
Web, sei lá o quê, Graphic. Simples assim. Então, escolheram. IFC foi o nome que eles escolheram. Mas o que isso tem a ver, professor? Muito importante, porque todos os softwares, pessoal, todos, sem exceção, trabalham compartilhando dados nesta plataforma IFC. Tá? Mas por que isso é importante? É importante, né? Os caras pegaram, foram lá, se juntaram, e em 94 a Autodesk tomou a frente. Claro, a Autodesk ela controla 60%, eu diria que mais ou menos isso, do mercado de computação gráfica do mundo. Então ela, ó, não estou nem aí, eu vou tomar frente, eu vou organizar, porque senão essa casa da mãe Joana vira muito bagunça aí e a coisa não vai funcionar. Então ela fez isso, tá? Estabeleceu este padrão e ficou bem interessante. Então, ou seja, a partir daí, todos os softwares que trabalham com tecnologia BIM adotam o padrão IFC para ter uma qualidade em termos de arquivo. Eles seguem toda essa padronização IFC. Mais um pouquinho de história, só para vocês entenderem, ok? Então, vamos lá. O nosso amigo AutoCAD, a Release 1, Release, revisão, número 1, ou seja, o primeiro carinha que saiu, quando o AutoCAD saiu, até 1999, saiu o primeiro em 82. Ah, beleza. Mas, pessoal, ele só, a partir do R12, que saiu em 95, é que ele criou, digamos assim, 94 para 95, tá? Que ele criou corpo, que ele começou a se difundir nos escritórios. Então, quando eu comecei a trabalhar com o AutoCAD em 96, entrei de estagiário, e na empresa que eu entrei, os caras tinham um software lá, tinha lá o software, um curso de AutoCAD para você fazer e aprender era coisa de, na época, em torno de $1.500. Né? Eu, estudante, evidentemente, não tinha nem um cento de dólar, que dirá $1.500, que hoje daria, o dólar maluco, quase R$10.000. Como é que eu ia pagar isso no meu curso? Né? Então, eu já não pagava a faculdade, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade, ia pagar R$10.000 no curso. É loucura. Mas o AutoCAD, aí, detalhe, o AutoCAD, naquela época, até 2000, só em inglês. Esquece que você... Ah, mas eu quero ele em português. Esquece, não existe. Então, só em inglês, 96. Aí, os caras tinham um livro de AutoCAD, eu catei um livro, catei um dicionário, catei o AutoCAD. Nas férias, eu entrei no estágio em janeiro, e as minhas aulas iam começar em março. Eu fazia minhas 20 horas de estágio, ficava mais 20 horas no escritório estudando AutoCAD. Né? Fiquei um mês durante essa rotina e aprendi. Mas também, pessoal, vamos lá, isso em 96, eu aprendi, tá ali na tela, tá? No AutoCAD 13, que é onde eu aprendi, no 12 para o 13, tá? Que era o que eles tinham instalado lá, do 12 para o 13. Ele tinha 82 comandos no total. Veja como ele era simples. Ah, professor, vamos lá, em termos assim de tamanho, vamos ver o tamanho dele. Claro, porque o tamanho dele conta muito, né? Como assim? Claro, se eu dou uma noção de tamanho de um software, você tem mais ou menos a noção da quantidade de funções que ele tem, certo? Então, o AutoCAD tinha 12 mega nessa época. 12 mega. Tem noção? 12 mega. Ou seja, se você pensar qualquer videozinho besterol que você compartilha no WhatsApp, tem 12 mega. Então aí vocês têm essa noção. E eu aprendi a trabalhar em 2D e 3D naquela época.
Então, até hoje eu trabalho com o AutoCAD em inglês porque eu não consegui me adaptar a trabalhar com ele em português. Tá? Então, sei lá, é esquisito. Mas eu... E tem muita coisa que eu trabalho com ele customizado, né? Por quê? Porque você tem como fazer o setup, programar, assim como é possível fazer em todos os softwares, basicamente. Ok? Então, dando sequência, o AutoCAD 2021, né? Que é o cara... Porque, como assim, professor? 2021 a gente não chegou lá. É, filho, mas março de 2020, março é a data base de lançamento, foi lançado o AutoCAD 2021. É a data base de lançamento. Ah, professora, mas ainda não está disponível no Brasil. Geralmente, eu não sei como é que está isso por causa da pandemia, mas geralmente era assim. Eles lançavam em março, saía a versão em inglês, coisa de uma semana, nem isso, já estava a versão em português também disponível. Tá? Então, ele está na versão 25, só para vocês terem essa noção. E a situação do BIM? Que a gente falou até agora do BIM, falou do que é o BIM, a gente já tem uma ideia que esse negócio aí não é o software Revit, nós já vimos que o Revit ele tem muito mais coisas e funções do que o nosso amigo AutoCAD, e nós vimos também o quê? Nós vimos aí o nosso amigo BIM, mas vou falar dele de novo. Então, desde 2006, é obrigatório para os projetos de novos edifícios públicos nos Estados Unidos. Então, ou seja, faz 14 anos que nos Estados Unidos, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um posto de saúde, não interessa o que você vai fazer, é obra pública? Sim. Então, você tem que entregar todos os projetos na plataforma BIM. Tá? Na Europa é assim? É. Japão, Europa, isso. Ou seja, aonde você pensa assim, primeiro mundo, país civilizado, decente e organizado, já é usado o BIM. Então, em que nível? No nível público, todos os países. Simples assim. Há mais de 10 anos adotam. Por que, professor, esses caras usam? Né? A Venezuela, evidentemente, não vai ter BIM, nem na Argentina, ok? Então, por que eles usam o BIM? Simples assim. Pensa se eu tenho um software que me diz quanto eu vou gastar e me diz quanto de tijolo vai na obra, quanto de areia, quanto de tudo. Ele me diz quanto de tudo. O que acontece? Fica mais fácil ou mais difícil para roubar? Mais difícil. Por quê? Porque não tem como roubar, né? Fica, opa, meu, e agora? Olha, tem uma perda? Tem, uma perda de 5%. Pô, mas quantas portas vai ter aqui na obra? Ah, vai ter 30 portas. O cara tem o relatório online daquilo lá e ele está vendo o relatório de escopo. Opa, e você colocou das 30 portas, você está na obra, você instalou 10. Você informa ali as 10 que foram instaladas, atualiza automaticamente, o cara está sabendo. Resumindo, a fiscalização fica extremamente poderosa e eficiente. Dá para roubar assim? Não. Até dá para tentar, mas a chance de te pegarem é muito grande. No Brasil, isto vai ser aplicado também, ok? Então, na América do Sul, por exemplo, o Chile, desde 2011, adotou para todas as obras, começou com os hospitais, obras da saúde, ele adotou BIM. E ele pegou e fez o quê? Jogou BIM para o resto tudo. Então, Chile, veja, está mais na frente do que a gente, tá? Então, em dezembro de 2018, foi publicado uma ISO, com parte 1 e 2, estabelecendo padrões internacionais de implementação do BIM. Claro, por quê? Opa, vamos normatizar isso aqui. Não é assim, casa da mãe Joana, vamos aplicar de qualquer jeito? Não. Olha, toda ISO, ela tem a função do quê? De estabelecer normas, né? Das quais você padroniza os procedimentos. Então, assim, foi estabelecido, opa, é desta forma que você faz os níveis de entrada de dados, tá? Então,
no Brasil, já foi publicado um decreto, tá? Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. Então, a partir de 2021, todos os projetos que vão usar obras públicas obrigatoriamente será feito com o software, com a metodologia BIM. Qual software, professor? Aí nem Jesus te conta, né? Por quê? Eu falo em desenho, tem o AutoCAD, mas não existe só o AutoCAD no mundo, tem outros softwares. Professor, o que você acha para o arquitetônico? Sinceridade, é o Revit que vai cuidar, que vai absorver o arquitetônico. Não tem o porquê não ser o Revit. Tá? Mas é possível fazer em outros? Claro que é. Claro que é. Posso usar outro? Pode. Não tem problema nenhum. Né? Você tem a Bentley. A Bentley é uma empresa australiana de software e eu utilizava o software da Bentley para fazer levantamento de mapa, usando uma mesa digitalizadora. Professor, que coisa diabólica é isso? Vamos lá, pensa numa prancheta. Beleza. Pensei naquela mesa de desenho. Uma prancheta igual que você usou. Legal. Pensa que ela tem uma régua ali que você consegue pegar um mapa e colocar e alinhar. Legal. Isso também eu consigo entender. Agora, pensa que você tem um mouse, mas não é bem um mouse, é um mouse com uma mirazinha, laser, e você vai percorrendo, aperta um botãozinho, você percorre todo aquele caminho e aquele mapa é digitalizado para o computador. Era essa a função do software. E a AutoCAD, a Autodesk tem o CAD Civil, né, e o MAP, tem o CAD MAP, mas o software da Bentley era superior em qualidade final do que o AutoCAD MAP da Autodesk, né? Que AutoCAD MAP, na verdade, você tem o AutoCAD, aí pegou o AutoCAD e customizou para ele trabalhar com mapas. Então, AutoCAD MAP nada mais é que o nosso querido AutoCAD customizado para trabalhar com mapas. É só isso aí, tá? Então, olha só. E nós vamos ter, dentro deste projeto BIM dentro do Brasil, só 50% do PIB da construção civil, ou seja, metade, usando até 2024 tecnologia BIM. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Se vocês acham que vocês vão precisar aprender tecnologia BIM, sim ou não? Né? Eu não preciso responder, a resposta está nessa tela. Tá? Então, a tecnologia BIM, por isso que eu dei uma aula usando o BIM, deixa eu dizer só um minuto, 2018. Em 2018, eu dei uma aula lá na Pitágoras da Raja, ensinando os alunos, era a disciplina de desenho para engenharia civil, quinto período, ensinando os meus alunos a trabalhar com o Revit. Eu ensinei os alunos a trabalhar com o Revit, tá? Todo mundo tinha que fazer o projeto do Revit. Qual que era a prova? Não tem prova. A avaliação é do teu desenho que você vai fazer no Revit. Fez bem feito, fez mal feito, o problema é seu. Eu vou te avaliar, vou te dar nota pelo que você está fazendo no Revit. Legal. Resumindo, sabe o que aconteceu? Eu diria que 80%, você sabe que sempre tem os nó cegos, né? Vocês sabem disso. Sempre tem aquele aluno nó cego que não quer nada com nada, mas 80% dos alunos aprenderam bem o básico do Revit. E daquela turma ali ainda, era o quê? Uns 30 alunos, eu diria para vocês que uns 5, 6 alunos foram além. Eles aprenderam não só o básico, mas aprenderam
ainda a trabalhar com texturas, renderização avançada e tal. Por quê? Porque eles se interessaram. Isso é um detalhe muito importante, tá? O conhecimento, ele não vem de graça. A pessoa tem que querer, tem que gostar e buscar, ok? Senão você não aprende, galera. Então, você tem que querer. Professor, mas eu quero trabalhar só com execução de obra, eu não quero trabalhar com projeto. Sim, feliz. Você vai trabalhar com execução de obra, né? Com esse pensamento de pedreiro, o resto da tua vida não vai, tá? A tecnologia BIM, ela tá tão forte, que daqui isso vamos jogar daqui 5 anos para frente, o que vai acontecer? O cara chega com um tablet na mão, e ele sabe tudo o que está acontecendo em 3D, e aí ele tem que fazer o checklist, ele tem que fazer uma medição. Ele vai fazer o quê? Ele vai clicar aqui, ali, oca, fechou, foi embora. A informação estará assim. Então, se você não tiver nenhuma noção do que é o Revit, do que é o conceito BIM, do como é que opera, como é que você se encaixa dentro do sistema. Então, assim, e aqueles que se encaixarem melhor, é aquela história, pessoal. Vocês estão no meio do mato, e ali na frente tem uma fonte de água limpa. Mas tem uma galera vindo atrás e tudo morrendo de sede. Os que chegarem primeiro bebem água limpa. Vocês já devem ter ouvido esse ditado, né? Então, ou seja, quem sair na frente, aprender o Revit, vai se dar bem. E aí, olha só que legal. Eu falei para os meus alunos, né? Os meus alunos, o seguinte: por que eu vou ensinar vocês a trabalhar com o Revit? Mostrei para eles a importância do BIM, mostrei para eles o porquê, o que era, enfim. Ó, tá aqui, galera. Ah, legal, professor. Não, vamos fazer. Beleza. Gostaram da ideia, compraram a ideia, foram fazer as aulas comigo no laboratório. E até então era dado na prancheta. Olha que primitivo. Era dado na prancheta. Imagine você aprender fazer ali desenho, corte de casa, fachada, tudo na prancheta. Meu, você não vai trabalhar na prancheta. A prancheta serve para você adquirir os conceitos básicos, não mais do que isso. Os conceitos básicos. Por isso que eu trabalho, quando eu dei aula de desenho, o pessoal que está no 6º período teve aula de desenho comigo. Eu trabalhei aula de desenho com eles, eu trabalhei com um conceito tridimensional. Eu trabalhei com eles para fazerem desenhos tridimensionais e entenderem e interpretarem os planos. E porque isso era o mais importante, tá? A prancheta serve para isso. Aí, o que aconteceu? Terminou o semestre, nem terminou direito o semestre, foi no 2º semestre, então, começou em agosto, a gente começou a aula em setembro, né? E eu peguei assim, galera, vocês é que vocês se virem. Então, eles tiveram que criar a casa, os espaços, tudo, eu fui, é lógico, orientando, né? E aí, mas vocês é que vão desenhar, eu ensino a técnica e vocês é que desenham. Eu dava aula, vamos lá, pessoal, aula no laboratório, 15 minutos, 20 minutos de aula, parou a aula, agora vocês vão implementar. E aí eu ia um por um, ajudando, tal. Resumindo, pessoal, em setembro a gente começou a desenhar assim, em novembro 2 alunas vieram para mim e, feliz da vida, professor, eu fui contratada no estágio e tal. Ah, que legal. Professor, eu fui contratada porque eu sabia Revit. Então, saber o Revit fez a diferença na hora destes alunos serem contratados, tá? Por quê? Porque as empresas já estão começando a ser pressionadas. É todas as empresas? Não. Primeiro vão as empresas mais organizadas, mais sérias, né? As empresas top. Essas são as primeiras que vão ser absorvidas, né? Que o Revit vai tomar conta. Que o BIM, né? A metodologia BIM, usando o software Revit, vai tomar conta. Depois, galera, vai baixar e aí é tudo. Foi assim lá em 96, quando eu comecei a fazer, a trabalhar com o AutoCAD.
Vamos lá, veja. É muito engraçado. Talvez vocês passem por isso. Que estagiário, vocês sabem que o conceito, né? Estagiário não é gente, né? Estagiário é outra coisa, mas não é gente. Então, como assim, professor? Tudo que é bucha vão socar em você, né? Olha olha o serviço que eu fazia. Isso não é serviço para preso, isso é serviço de gente eu fazer. Medição. Como assim, professor? Eles tinham lá as plantas velhas, antigas, né? Então você tinha que pegar um xerox daquela planta velha, ir na obra e fazer o as-built. O que é o as-built? Ah, essa porta mudou de lugar. Ah, aqui foi feita uma parede, aqui foi feita uma reforma. Imagina, pessoal, fazer isso. Isso era serviço para preso. Você fica com trena, medindo tudo. Meu Deus do céu. Para atualizar. Aí alguém fazia o quê? Algum funcionário que tinha feito aquele curso chique de US$ 1.500 passava para o CAD, né? Pô, era o cara, né? Você era o sabugão que ia coletar informação. Aí que eu olhei aquilo e falei, meu Deus, para me livrar desse negócio eu tenho que aprender CAD. Foi aí que essa foi a motivação, não foi? Ai, eu vou aprender porque senão eu pensei, meu, chega de ficar andando no sol que nem besta, eu vou aprender CAD, porque daí eu fico aqui no ar-condicionado na boa desenhando, deixa os caras que se lasquem. Deixa outro estagiário ir para lá. E foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei para fazer 6 meses de estágio, fiquei 4 anos. Por quê? Porque, pô, não, o cara sabe desenhar, coisa e tal. E aí, como que eu ganhava dinheiro? Eu me lembro até hoje, pessoal. Era, ó, a gente tá falando de 96, 97, R$ 50 a prancha de desenho. Pessoal, vamos lá. O dólar estava um dólar custava R$ 1 valia 80 centavos de dólar. O real valia mais que o dólar. Mas vamos lá, vamos jogar um por um, porque hoje é sexta-feira, não estou afim de fazer conta louca. Seria US$ 50. Hoje o dólar está aí, arredondando R$ 6, R$ 300 eu ganhava por prancha. O professor era bastante. Ah, viu? O cara, você acha que ele cobrava quanto? Ele fazia um projeto lá, arquitetônico, dava 4 pranchas, ele me pagava 1.200, cobrava 3 conto, 4 conto, 5 conto do cliente. Entendeu? Então, eu comecei a ganhar dinheiro assim. Eu fazia desenho. Eu pegava projeto dos caras e fazia desenho. Eu fazia onde? No meu trabalho, né? Passava, fazia no CAD ali. Aí o povo começou a me passar só o rascunho, só o esboço. Ah, eu pago um pouco mais para você, mas daí você fala, não, tranquilo, manda ver aí que eu já sei fazer. Tá? E o que eu me souber aqui dos cortes e tal, não sei o que, você me corrige. Não, claro, beleza. Então o cara tinha interesse em reduzir o trabalho dele e eu ganhava um pouquinho mais, só que eu aprendia. Cada vez que eu fazia um desenho, eu aprendia. Eu fui crescendo, aprendendo e tal. Mas onde que eu quero chegar? 97, 90. Ah, professor, isso dá 22, 23 anos atrás. Mas o que importa é a mudança, galera. Nós estávamos na era papel, 95, 96, 97, e tinha ainda 98 profissionais que trabalhavam no papel. Ok? No papel. Aí, 99, 2000, o que aconteceu? Essa galera passou. Ah, o cara tá com 50 e poucos anos. Meu, não vou mexer com essa porcaria, não. Larga a mão disso aí. O que ele fazia? Contratava alguém para fazer para ele. Mas ele já estava naquele pensamento: ó, já estou quase pendurando a chuteira, não estou afim. Todos aqueles que ficaram no mercado automaticamente foram obrigados a sair da prancheta e migrar para o computador, a trabalhar com CAD. Isto vai acontecer, isto aconteceu lá atrás, vai se repetir de novo, vai acontecer novamente. Vai ocorrer a migração do AutoCAD para o Revit, tá? E assim, eu estou avisando, falando para vocês, isto já está acontecendo. Vocês viram ali obras públicas, viram o decreto. A gente sabe que Brasil é esculhambado e avacalhado. A gente sabe que aqui as coisas não são exatamente como deveriam ser, né? Porque se fosse exatamente como deveria ser, já estava tudo implantado
como foi implantado no Chile, nos Estados Unidos. Você veja, o Chile implantou em 2011, a gente vai implantar agora. Poxa, 10 anos depois. Então, mas é questão de tempo. Vai tudo migrar para a base do Revit. Usando o BIM, né, a metodologia BIM e a tecnologia do Revit. Tá? O Revit e outros softwares que já trabalham dentro dessa filosofia. Por quê? Existem 2 softwares no mercado que fazem cálculo estrutural. Ah, professor, tem outros, tem o CIPCAD, não conta, não presta. Tá? Por quê? Porque o CIPCAD é um software excelente, europeu, que usa todas as normas europeias. As nossas normas brasileiras, não. Então, não me serve um software adaptado, enjambrado. Então, existem 2 softwares estruturais criados no Brasil. Um se chama Iberic, outro se chama TQS. Ponto, acabou. A Iberic, o AutoQI, que é a dona do Iberic, ela lançou o QI Builder, que trabalha com essa plataforma integrada, que são os softwares que eu trabalho. A TQS também tem. Então, estes softwares geram o nosso material, tá? Então, funciona exatamente desta forma o caminhamento do nosso, a nossa evolução. Nós vamos falar um pouco mais, porque até então agora a gente consegue, a gente falou o que é, explicou o que é, mostrou o que é, só que agora a gente aprofunda na segunda etapa dentro do que é o conceito BIM, ok? Dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Tranquilo. Tá. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos, tomar uma água, tomar um café. 5 minutos, 5, tá, galera? Em 5 minutos eu 10 volto. minutos. Ah, não, 5 minutos. 10 minutos.